Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui ao vivo, né, no Facebook da IEC do Jardim Cruzeiro, para podermos, nesta noite, adorar, glorificar o nome do nosso Deus, né, que é digno de ser louvado e ser adorado. Né, está conosco também, participando desta live de hoje, é o Nino Filho, né, e com seu violão, que vai fazer aqui um momento de louvor conosco. Está conosco também aqui o diácono Ailton, né, que ele vai estar trazendo, né, a palavra de Deus para nós. Né? Só vou pedir o Ailton aí para centralizar um pouquinho mais aí o celular dele, que ele está um pouco de banda, né, para ficar bem centralizado. Isso. Então, eu quero dizer para todos, né, que é uma alegria receber os irmãos aqui conosco na live, né, desta noite. E nós vamos, então, orar, né, para darmos início, né, ao nosso culto. Né? Eu não sei porquê, mas hoje está dando estralozinho, não sei porquê, está tudo desligado aqui, só o aparelho, e está fazendo isso. Eu não estou nem com microfone hoje aqui. Né? Eu não sei por que está dando esse estralozinho. Nós vamos orar, então, né, e vamos falar com o nosso Deus em oração. Né? Vamos falar com Deus. Bendito é o teu nome, ó Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, nesta noite, adorar, glorificar o nome do Senhor. E usa, Deus, os teus servos, Divino Filho, que vai nos fazer o louvor. Deus também usa também o diácono Ailton, que vai nos trazer a palavra hoje. Ó Deus, para que hoje seja um dia abençoado, de grande edificação para todos nós e aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando nesta noite. Ó Deus, venha trazer paz, venha trazer consolo, venha trazer graça, ó Deus, aos nossos corações. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então está conosco aqui, né, o diácono Ailton. Né? Deixa eu fazer umas perguntinhas aqui, né, o Ailton aqui, né, para nos informar. E aí, Ailton, como é que está aí esses dias aí de quarentena? Como é que está aí a sua casa, a sua família? Você está saindo como aí esses dias aí, diácono Ailton? Pastor, graça e paz ao pastor, ao diácono Firmino Filho, né, e a todos que estão nos acompanhando. Na verdade, a gente tem saído na medida do possível, né? O necessário que a gente precisa resolver, tanto no âmbito pessoal, como no supermercado, comprar algumas coisas, né, para manter a casa, né, e também algumas coisas a respeito da empresa, né, que a gente precisa sair para resolver. Mas, no mais, a gente tem conseguido, graças a Deus, resolver daqui de casa mesmo, do escritório, e graças a Deus a gente não tem o que reclamar, né? Todo cuidado possível a gente tem tido, não só eu, mas também toda a família, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem nos protegido, nos guardado, e até aqui nos ajudou o Senhor, então estamos tranquilos sobre isso. Graças a Deus. Ô, diácono Ailton, fala para o povo aí também, o pessoal que está nos acompanhando, como é que é agora a nova expectativa, né, para a igreja, que nós tivemos uma reunião esses dias, né, aí com os oficiais, para tratar os objetivos da igreja, né? Quais são os planos aí da igreja, das atividades agora, né, a partir dessa semana? Como é que está aí a igreja? Como é que nós vamos agir em relação a essas decisões? Graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja bastante democrática, como tem que ser, o congregacionalismo, né? Então, na liderança do pastor aí, sempre a gente tem se reunido para tomar decisões em conjunto, mas não sozinho. Então, a gente teve essa última reunião aí justamente para decidir a respeito do funcionamento da igreja, né? E a gente também tem acompanhado os noticiários e os índices aqui no município de Feira de Santana, né? Então, com essa preocupação, se reuniu o pastor e os oficiais da igreja para decidir sobre essa questão dos dias de trabalho. Então, como a gente acredita que tudo é orientado pelo Espírito Santo e tudo acontece de acordo à vontade dele, né? A gente está seguindo a vontade de Deus. Então, a gente está funcionando todas as quintas-feiras na congregação de Gabriela e aos domingos, pela manhã, né, tem a live do pastor e logo depois, às 10 horas, o MIG. E à noite, os nossos cultos, né, de louvor e adoração a Deus.
E no dia de ceia, a gente vai ter o culto do domingo à noite aí na nossa igreja e de manhã também na congregação para ter a ceia lá também para o povo de Deus que mora ali próximo. E eu acredito que isso foi uma decisão sábia e bem inteligente da parte da igreja, que é para evitar justamente o pessoal que é de Gabriela se deslocar, né, para o Jardim Cruzeiro. Então, essa decisão foi muito bem tomada e, graças a Deus, eu acredito que vai estar todo mundo o mais próximo possível de casa, mas também não sendo privado de ir à igreja para adorar e louvar a Deus. Então, eu acho que a gente seguiu a orientação do Espírito Santo de Deus e, com certeza, Deus vai estar, como sempre esteve conosco, e vai estar nos abençoando e a gente vai, com certeza, vai ser bastante edificado, não só pelas lives como está sendo, mas também com culto presencial para a honra e para a glória de Deus. É isso aí. Obrigado, diácono Ailton. Estamos aqui também, né, com 2 diáconos hoje da igreja, né? O Firmino também, todo mundo conhece o Firmino como ministro do louvor, né? Mas, na verdade, o Firmino é um diácono, né, da igreja também, né? E tem esse talento, né, na área musical, né? E agora nós vamos abrir a sua tela, Firmino, e você vai cantar aí 1 ou 2 corinhos, né? E daqui a pouco a gente volta, né, para que o Ailton possa vir com a palavra de Deus. Viu, Ailton? Então eu vou abrir a tela Amém. aqui. Daqui a pouco a gente volta. Entra aí, Amém. Firmino. Puxa. Aí, amém. Mas agora chegou. Amém? Isso. A graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Bom poder estar de volta aqui. Bom poder estar compartilhando com vocês esse momento. Já quero também saudar ao pastor Carlos, saudar também nosso colega diácono Ailton. Deus continue abençoando e usando nesta noite para a ministração da palavra de Deus. Nós vamos continuar louvando a Deus através de algumas canções. Você que nos acompanha aí, esteja também louvando ao Senhor. Abra seu coração, abra seus ouvidos, peça ao Senhor nesta noite que tire toda a inquietação da nossa alma, para que possamos juntos ouvir e entender a palavra de Deus que será ministrada à sua casa, à minha casa, aos nossos corações nesse tempo. Amém, querido? Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus essa noite. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar. Por quê? Ele veio em minha vida em um dia especial. Tocou meu coração, e essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Tocou meu coração, e essa é a razão porque estou aqui. Vim para adorar a Deus. Nasci para adorar a Deus. Eu vivo para adorar a Deus. Flui em mim, Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, o teu amor. Diga a Deus. Flui
em mim, Senhor, a tua vida. Flui em mim, Senhor. Para quê, querido? Para te adorar, declarar seu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar, declarar seu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Olha só, estamos reunidos aqui, Senhor. Por quê? Porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios novo cântico em seu louvor, pois sua glória tem enchido este lugar. A glória do Senhor enche a sua casa. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido seu amor. Trazemos em nossos lábios novo cântico em seu louvor, pois sua glória tem enchido este lugar. Aleluia, pois sua glória tem enchido este lugar. Digo aleluia, pois sua glória tem enchido este lugar. A glória do Senhor vai encher a sua casa nesta noite, vai encher a sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus, nosso pastor, nosso diácono Ailton. Tem as oportunidades para dar continuidade, em nome de Jesus. Graças a Deus estamos aqui de volta, né? Muito obrigado, diácono Firmino Filho. Né? Agradecer aos amados irmãos que estão nos acompanhando, né? Aqui eu estou vendo aqui que estou vendo vários irmãos aqui, Dona Oswaldina, né? O diácono Toniel, Gildásio, Nena, né? Que está aqui sempre nos acompanhando, Gildásio, né? Helenice, né? O Clodoaldo, né? Está aí juntos. Muito obrigado, né? Pela presença aqui de todos, né? Conosco, né? Nesses dias. Né? Lembrando que quinta-feira, então, nós teremos culto lá na Gabriela, né? Vai ser um grande culto, né? O Firmino está se preparando, né? Então vai ser um grande momento na quinta-feira, né? E o pessoal da Gabriela, né, se organiza, então, né, para esse momento aí, né, precioso, né, na presença do nosso Deus. Pronto, hoje está na responsabilidade, né, de nos trazer a palavra, né, o irmão, o diácono Ailton, e a gente, então, vai abrir a tela, né, do diácono Ailton, né, e ele vai passar para nós, né, aquilo que Deus colocou no seu coração, né. O Emil Costa está chegando aí também, muito obrigado, Emil. Né, então, vamos abrir aqui, né, e vamos deixar, então, o Ailton aqui, né, para trazer a palavra de Deus. Diácono Ailton, tem a oportunidade. Amém. Amém. A graça e a paz a todos, né? E é com grande satisfação que a gente aceitou o convite, né? Que o pastor Carlos nos fez, né? E desde então a gente começou a pensar no que pedir ao Espírito Santo do Senhor para falar aos nossos corações nessa noite, né? E quando a gente ora, a gente quer ser impactado pelo poder da palavra do Senhor, né? Então a gente busca que essa palavra ela atinja em primeiro lugar o meu coração, né? E logo depois que Deus possa estar me usando como instrumento na mão dele, para que essa palavra também possa atingir o seu coração, onde quer que você esteja, né? Tanto os irmãos da IEC de Jardim Cruzeiro espalhados, como também os irmãos de outras denominações e de outras igrejas congregacionais e também outras igrejas de outras denominações espalhadas em feira e em todo o Brasil e também fora dele, né? Porque nós estamos sabendo que também somos acompanhados
por outros países e outras cidades e estados, né? Em primeiro lugar, o Espírito Santo, quando eu pedi essa orientação de que texto a gente iria trabalhar e refletir nessa noite, em primeiro plano, o Espírito Santo falou comigo, né, para falar, né, sobre a carta de Filipenses, né, onde Paulo tem um carinho muito grande com aquela igreja, né, e aquilo a gente percebe de uma forma muito grande, né, quando a gente lê a carta de Paulo aos Filipenses. Mas, em constante oração de lá até aqui, né, o Espírito Santo me trouxe à mente a época na qual nós estamos vivendo, né? Uma época de festa junina, onde muito se fala de comidas, né, típicas, e essas comidas, né, muitas delas são sacrificadas, né, pelas pessoas que não conhecem, porque são sacrificadas a pessoas que eles entendem, né, e denominam como santos, né, e também a idolatria, né, são duas coisas a quais Deus condena, né. Então o Espírito Santo falou no meu coração para que a gente mudasse, né, e viesse falar com vocês nessa noite no livro de Coríntios, né, a carta também do apóstolo Paulo, né, falando da igreja de Coríntios, né, e aos irmãos dali. Então, os irmãos podem abrir a sua Bíblia, nós iremos ler alguns textos, mas em especial ficaremos no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 8, nós iremos ler este capítulo, né, onde o Senhor vai falar acerca das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Paulo vai dar um conselho, né? Vai orientar, vai exortar a igreja de Coríntios, né? Sobre alguns comportamentos, né? Que estavam chegando até então àquela igreja, né? E as pessoas estavam tendo algumas dificuldades de entender, né? E antes de ler o texto e orar, né? Eu quero também defender um pouco a igreja de Coríntios, né? Essa igreja e essa carta, né, foi escrita depois de Cristo, por volta do ano 53 a 57, né? Na segunda viagem missionária de Paulo, né? Eles vão até ali e Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios. Então, se você fizer uma conta, 53 anos depois de Cristo, depois de Jesus Cristo ser assunto aos céus, né, muita dúvida pairava na cabeça de muitas pessoas, né? Então, os membros dessa igreja não compreenderam e não entenderam de fato qual a liberdade que eles tinham, né? Qual a liberdade que eles tinham, porque Paulo, pregando na sua palavra, ele fala muito da liberdade que Cristo, através da cruz do seu sacrifício, nos dá, né? Então, Paulo vem doutrinar a igreja sobre vários aspectos, sobre a liberdade, né? Sobre a questão da graça do Senhor. E eu acho que a igreja, ela foi bastante impactada com essas mensagens, e até então novas, né? Porque eles começaram a confundir um pouco as coisas, né? Então, muitas pessoas dali daquela igreja entendiam que quanto mais eles pecavam, né, mais a graça tinha condição e poder de perdoar os seus pecados. Mas o cristão, quando ele aceita o Senhor Jesus Cristo, a liberdade que se tem, dada por Cristo na cruz, e a graça não nos faz e não nos torna pessoas que procuram pecar o tempo todo, né? Pecar, porque nós temos certeza que a graça do Senhor nos basta e que a graça do Senhor tem sim condições de justificar e perdoar todos os nossos pecados pelo sacrifício do Senhor na cruz, né? Então, eles não entenderam muito bem naquela época isso e praticaram muitas coisas que desagradaram ao Senhor, né? Então, nós iremos orar e iremos ler o texto aqui que fala de algumas dessas coisas, né, que Paulo tinha muita preocupação e orientava a igreja, e também nós, como servos do Senhor, continuamos tendo, né? Porque a igreja costuma, ao longo do tempo, né, esquecer um pouco dessas orientações, e ainda mais
em um meio a uma pandemia, uma crise muito grande, tanto social como econômica, né? Então, muitas pessoas padecendo e passando muita dificuldade em todas as áreas, né? E muitos problemas batendo às suas portas. Então, muitas pessoas e muitos crentes acabam esquecendo de algumas orientações e de algumas recomendações bíblicas. Então, nós iremos lembrar nessa noite, depois da oração, de algumas delas. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê a direção, né? E que faça com que essa palavra atinja os nossos corações nessa noite. Vamos orar. Ó Deus, grande e poderoso é o teu nome. Nós estamos gratos, Senhor Jesus, pela oportunidade que tu nos concede de podermos estar nessa noite, ó Pai, falando da tua palavra. Nós sabemos, Senhor Jesus, que a responsabilidade é muito grande, mas nós somos o teu servo, eu sou o teu filho. Então, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que nessa noite o Senhor possa me usar de uma forma grande e poderosa para que essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração possa atingir não só o meu coração, mas todos os corações que nesta noite estão ouvindo e que nesta noite estão sendo atingidos pelo poder da transmissão, ó Pai, dessa mensagem nessa noite. Então, onde quer que essa mensagem possa estar chegando nessa noite, que ela possa, ó Pai, fazer entendida e que possa clarear, Senhor Jesus, a mente dos crentes nessa noite. E também de pessoas que não são crentes, que também estão acompanhando, que possam ter a percepção e que o seu olhar possa abrir, que eles possam entender qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas nessa noite. Amém. Nós iremos pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, né? No livro de 1 Coríntios, capítulo 8, onde nós iremos ler alguns versos, né? E em seguida, de acordo com a necessidade da pregação nessa noite, nós iremos fazer uso de alguns outros textos. Então, vamos ler. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Leiamos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora, com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, vamos ler um pouquinho só até aqui e vamos procurar entender, ainda mais numa época como essa, né, onde o mundo comemora essa festa junina, né, e a gente precisa entender e pensar um pouquinho sobre isso. A gente sabe que a gente vive em um país onde muito se fala dessas festas juninas, principalmente nós que moramos aqui no Nordeste, né? É uma festa que é bastante divulgada, é bastante vivida, né? Aqui por nós e curtida, né? Pelas pessoas que ainda não têm o conhecimento da palavra. Então, a gente precisa entender um pouco, porque nesse mês de junho tem várias datas, né? Que são dedicadas a pessoas que eles têm como santos, né? Pessoas santas. Então, a gente tem dia 13, né, de junho, Santo Antônio.
temos dia 24, amanhã, né, São João. E dia 28 nós temos São Pedro, né? São datas. E aí você pode estar me perguntando nessa noite, sim, mas o que é que tem a ver essas comidas que o texto de 1 Coríntios 8 está falando de comidas sacrificadas com a época das festas juninas, a qual muitas pessoas comemoram? Eu acredito que tem tudo a ver, se a gente não tiver a consciência, como o texto fala, do que fazemos, né? Ou do que comemos, né? Como a gente sabe que nessa época é uma época onde existe muitas comidas que de fato são sacrificadas, né? E que muitos dessas pessoas são idolatrados, são ídolos, né? Levantados pelas pessoas. Então a gente precisa falar um pouquinho e refletir sobre isso nessa noite, né? Para que os amados irmãos nunca esqueçam, né, de fato, né, o que somos e o que a cruz nos alcançou e nos libertou. Então, nesse texto, né, onde Paulo vai aconselhar e vai exortar a igreja de Corinto sobre essas coisas sacrificadas aos ídolos, a gente, como crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, principalmente nessa época, uma época de crise, de pandemia, de muita fome, né, de muita necessidade em todas as esferas, nós precisamos ter muito cuidado. Por que muito cuidado? Porque é nesses momentos de bastante dificuldade, onde a nossa fé pode se fragilizar, que vão aparecer essas questões que a gente precisa estar preparado para vencê-la, né? Porque tem muitas coisas, comidas típicas da época, que muitas pessoas podem te oferecer. E o texto, se você for ler o texto, ele não vai falar que é proibido comer alguma coisa, né? Deus nos dá a liberdade de comer qualquer coisa. Mas a gente precisa ter a consciência, como o texto nos pede, a respeito não só da minha pessoa. Porque ele está falando nesse texto aqui, no versículo, né, 7, ele vai dizer: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem e dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, aqui, a gente vai ter, né, que perceber algumas coisas no texto. A primeira delas é o seguinte: a comida, quando você come, né, e a sua consciência está tranquila, porque você sabe de onde vem e que não tem nenhum sacrifício em volta dela, você pode comer tranquilamente, né? Mas só que você não vive em um mundo só. Até que nesse momento a gente está vivendo bastante isolado, né? Mas na nossa realidade normal, nós vivemos em comunidade. Então, pessoas estão sempre nos observando, né? Observando o nosso comportamento como crente, né? As nossas atitudes, a nossa maneira, né, de viver. Então, nisso é que tem a nossa grande preocupação da consciência. Porque no meio, Paulo aqui está falando para pessoas crentes, mas a gente sabe que a realidade dentro da igreja são de pessoas que são mais maduras, espiritualmente falando, e pessoas que são iniciantes no evangelho, que são mais fracas, né? Porque ainda estão conhecendo um pouco. Porque até o próprio Paulo ele vai dizer, né, que os crentes eles precisam amadurecer para que essa alimentação não seja como de crianças, o leite, né, fraquinho, mas que as pessoas, ao crescerem espiritualmente e amadurecerem, possam também comer de alimentos mais sólidos, né? Então, é por isso que ele está fazendo essa distinção. Então, eu tenho uma consciência, pela minha maturidade, que eu posso comer quando eu tenho certeza que essa comida não é sacrificada a ídolos. Mas só que eu não posso me preocupar só comigo. Eu tenho que me preocupar também com as pessoas que estão à minha volta.
pessoas da minha comunidade, da minha igreja, que ainda não têm esse conhecimento pleno da revelação da palavra e que podem ser contaminadas pelo meu comportamento. Então, é por isso que o texto vai falar que justamente se eu entrar para comer em um ambiente que as pessoas sabem que não é um ambiente de crente, né? Onde ali se praticam outros costumes, né? E se come comidas sacrificadas a ídolos, as pessoas vão entender que elas também podem participar daquilo. Então, é por isso, nessa noite, que nós precisamos nos policiar. Precisamos entender que nessa época, por mais difícil que seja, né? Por mais falta de alimento que venha bater a nossa porta, nós não podemos, em hipótese nenhuma, nos dobrar a comer coisas oferecidas ou então ficar, né, como idólatras, né? Idolatrando e tendo ídolos, né, na nossa mente, na nossa vida. Porque nós sabemos, como o versículo 6 do capítulo 8 de Coríntios diz, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então, nós, quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que existe só um Deus e Pai, e só temos ao Senhor para adorar, e Deus não quer dividir a sua glória com ninguém. E aí, a gente vai ler aqui rapidinho, porque as pessoas que ainda não têm esse conhecimento e que são ensinadas de forma, né, errada, porque nós também que saímos de famílias, né, de outro segmento, né, como muitos saíram do catolicismo e outros de outras religiões, né, nós tínhamos práticas diversas, diferentes, né? Então é por isso que nós precisamos entender de fato isso. Então a gente vai perceber que hoje, né, e a própria Bíblia até fala que nós temos que procurar ser santo como Cristo é. Mas esse rótulo de santo, a gente vai perceber que nenhum deles, nenhum dos apóstolos e nenhum desses homens de Deus que estão escritos na palavra de Deus, eles tinham, né, alegria e prazer em satisfação em querer obrigar as pessoas e as pessoas que lhe rodeavam, que lhe seguiam, né, que lhe acompanhavam, de falar dessa forma. Dar títulos a ele, como hoje algumas religiões dão, né? Então a gente vai perceber, por exemplo, aqui a gente vai perceber lá no livro, né, de Pedro, falando a respeito de Paulo, ele não vai usar lá em 2 Pedro, se você puder abrir comigo aí, 2 Pedro 3,15, 2 Pedro 3,15, se você puder, você abre a Bíblia aí comigo, você vai perceber aqui uma fala, né, de Pedro se referindo a Paulo. E você vai ver que nenhuma desses textos, eles vão se tratar, né, como santo, não. Eles vão sempre estar direcionando toda a glória e toda a honra a Deus. E nesse momento é um momento também de nós, como liderança da igreja, muitas pessoas gostam de se autotitularem, né? Autotitularem como pessoas de importância e tal. Mas essa importância, quem dá é Deus e quem vê do céu é Deus. Não é a gente que se autodenomina. Então, a gente vai perceber que hoje muitos buscam essa glória própria e gostam que as pessoas o glorifiquem. E aí é onde está a idolatria. Quando você tira a glória de Deus, ao qual é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, e traz para si. Então é isso que a gente precisa ter cuidado. E Paulo vai falar isso porque a gente está entrando aqui nessa questão de como eles se tratavam, porque você não vai ver em nenhum desses textos um chamando o outro de santo, não, eles vão se chamar de pessoas normais como nós,
né? Então, a gente precisa entender isso e buscar isso da parte de Deus, para que a gente não se perca nessas consciências que nós temos do que é, de fato, ser cristão e onde nós precisamos, né? E como nós iremos nos alimentar, precisamos ter cuidado com as coisas sacrificadas que nos rodeiam, principalmente aqui na Bahia, né? Principalmente no momento desse, como as festas juninas, né? Muitas pessoas abrindo as suas portas, não sei, por causa da pandemia, isso pode estar muito limitado nesse momento, mas de costume, na normalidade, né, muitas pessoas abrem as suas portas para oferecer comidas, né? E a gente precisa saber, de fato, para quem está sendo essas comidas e se elas são sacrificadas. Porque se elas são sacrificadas, nós não podemos participar, não só por causa da nossa consciência, que nós sabemos, como o texto de Coríntios fala, que essa comida nada vai fazer diferença para a minha vida, mas sim com as pessoas que estão à nossa volta. Como é que elas vão entender isso, né? E para que elas não fraquejem na fé e sejam contaminadas com isso, a gente precisa evitar. Então, a gente vai chegar aqui porque muitas pessoas gostam de se denominar, né, santos, pessoas mais importantes que as outras, e a gente vai ver que todas as pessoas importantes que estão escritas na Bíblia, ele tem toda ele procura mostrar com toda a clareza do mundo para nós, né, que eles são pessoas iguais a nós. E até Paulo, o grande apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, né, um homem que saiu em várias jornadas missionárias para que o evangelho chegasse para mim e para você, né, ele vai falar: dos pecadores eu sou o pior, ou então de todos, né, eu sou o mais fraco, o menor. Então, todos os homens, e a gente vai ver o exemplo maior disso, Cristo, que ele vai falar: eu sou servo, né? Eu vim aqui para servir vocês, né? Então, o grande Senhor, né, na sua glória, na manifestação máxima do poder do Senhor, quando Jesus Cristo vem ao mundo, ele vai sempre mostrar para a gente que quem é o menor no reino vai ser o maior, né? O maior para Deus, porque você vai ter consciência que toda a honra, toda a glória é para Deus. Então, por isso que Deus veio ao mundo só para nos servir, né? Morrer por nós, pelos nossos pecados. Então, nós precisamos entender isso para que nenhum momento, nenhuma época venha tirar isso da nossa mente, da nossa consciência. Que o poder é de Deus. Nós precisamos adorar a um só Deus, um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, o único que foi capaz de morrer na cruz e justificar todos os nossos pecados pelaquela morte de cruz, e a morte onde ele derramou todo o seu sangue precioso, moeu todo o seu corpo para que a gente alcançasse a salvação. Porque só por ele e através dele, porque ele é o único que pode, na verdade, nos levar ao céu. É só através da cruz de Cristo, é só através do seu sacrifício que nós podemos chegar ao céu. Então, que nessa noite você possa entender isso. E nós iremos ler aqui 2 Pedro, né, 3,15, rapidinho, para você ver, Pedro falando de Paulo. Né? Pedro falando de Paulo. Vamos lá, 3,15. Ele vai dizer assim: antes santificai a Cristo. 2 Pedro. Vamos lá, eu estava lendo primeiro, vocês me desculpem aí, mas vamos lá. 2 Pedro 3,15. 3,15. Ok. E tende por salvação a longanimidade de nosso... É isso mesmo. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Pedro, fazendo referência a Paulo, ele vai chamar ele de irmão, não é? Ele vai usar o termo normal que nós usamos. Porque Paulo, aqui, com toda a sua trajetória, com toda a sua história, né? Pedro podia exaltá-lo, né? Como muitas pessoas, né, chamam São Paulo, Santo Paulo, não é? Mas isso é uma coisa, não é, que você vai perceber na palavra do Senhor
que ele não faz referência disso, nem o próprio Paulo. Ele fala, epa, ó, por tudo que eu já fiz, por tudo que eu já realizei, eu quero que me chame de Santo Paulo, né? E a gente vê muitas religiões denominando, né, ele de santo, né? E eu acho que a gente precisa, porque a honra quem vai dar é o Senhor Jesus Cristo, né? É ele que tem poder de dar. Mas nós, como povo de Deus, somos todos iguais diante de Deus, né? É isso que eu quero deixar você bem claro, para que você não entre na idolatria, né? Como outras pessoas estão fazendo por falta de conhecimento. Então, que você nunca se perca nisso, que você entenda isso, né? E a gente vai ler outro texto aqui, o de Gálatas, né? Gálatas, capítulo 2:7, que já vai ser uma referência de Paulo a respeito de Pedro, né? E você vai ver que vai chegar aqui no versículo 11 e Paulo vai chamar até a atenção de Pedro, o grande Pedro, né? Também vai ser chamada a atenção. Então, isso aqui é só para você entender a relação entre eles, né? E que eles não tinham essa soberba, né, de querer ser chamado de algo, né, de importância, não querendo dizer que eles não tinham a sua importância, como tem a importância deles na história. A gente sabe o quanto foi importante esses homens, né, para o Evangelho, para Cristo, para nós, os grandes apóstolos, os grandes homens de Deus que nos ensinaram, né, as Escrituras, nos passaram, né, da maneira que Cristo lhes aprouve, né, fazê-los. Eles passaram para nós. Então, eu só quero mostrar a vocês aqui, como a gente está falando em Coríntios sobre a questão das comidas sacrificadas e dos ídolos, para que a gente, nessa época, né, em especial, a gente não se confunda e comece a trazer a prática de algumas coisas erradas para o seio da igreja. Porque foi isso que Pedro estava justamente chamando a atenção da igreja de Coríntios. Porque algumas coisas estavam acontecendo naquela igreja, né, e Pedro estava recomendando. E coisas que não estavam acontecendo só ali, não eram coisas novas, né? Porque lá atrás também já tinha acontecido. E mais para frente, um pouquinho, a gente vai ler 1 Coríntios 10, que vai fazer referência a Moisés e pessoas que ficaram para trás, né? Ficaram para trás por causa dessas atitudes, né? De buscar fonte, né? Buscar auxílio em pessoas, em algumas coisas que não são Deus, que não podem, de fato, resolver a tua causa nesse momento, né? Então, nessa noite, por mais difícil que seja a tua situação, por mais complicada que seja, não se dobre para a idolatria e não se dobre para comer coisas que não glorificam o nome do Senhor. A comida em tudo não tem problema nenhum, mas o problema é de onde ela vem. Então, se por acaso acontecer de aparecer alguma pessoa na tua porta te oferecendo algo que você sabe de onde vem, sabe que foi sacrificado para ídolos, que você não coma por consciência que você tem de Cristo, sabendo que ele é o único que pode ser adorado, que é o único que deve ser adorado para todos sempre. Então, nós só vamos aqui ver a fala de Paulo se referindo a alguns irmãos, inclusive Pedro. Gálatas, capítulo 2, né? Capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 11. Vamos lá, fazer a leitura. Diz assim Paulo: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me entenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que
também me esforcei por fazer. Aí ele faz referência a todos esses irmãos, mas você não vê, em hipótese nenhuma aqui, Paulo falando e elevando eles. E até Paulo reconhece aqui eles como colunas, pessoas importantíssimas para o reino. Mas ele não chega ao ponto de tratá-los de forma, né, sobrenatural, como as pessoas hoje, né, gostam de ser chamadas, né, e gosta que as pessoas o chamem, faz questão disso. Não, me chame de tal, de título tal, me chame assim, eu sou assim, mas não. Eles se tratam de modo comum, tratam como Tiago, Cefas e João, né, mesmo respeitando a importância que eles têm, mas eles sabem que o único santo, 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 santo é o Senhor. E a Ele que nós devemos dedicar o nosso culto, a nossa adoração, independente do momento que venhamos enfrentar o que estamos enfrentando. Então, isso precisa ficar bem claro nas nossas vidas e nos nossos corações. E aqui a gente conhece, né, que Paulo até dá uma chamada de atenção em Pedro, né, quando ele fala no versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível, né? Então ele vem aqui porque, como tinha essa discussão, né, sobre questões judaicas, né, e o evangelho chegando aos judeus, e também esse evangelho tinha que chegar também aos gentios. Então Paulo, ele ficava muito em cima do muro a respeito dessa questão do evangelho atingir os gentios, né, e sobre outros aspectos que não vem no caso agora. Então Paulo chama ele, e você vai ver que lá no livro de Pedro vai falar, olha, presta bastante atenção nas coisas que Paulo fala, porque é de difícil compreensão, né? Então, ele teve um momento que não compreendeu muito a revelação que foi dada a Paulo, mas depois ele conseguiu entender através do poder do Espírito Santo. E eu quero só agora ler mais um texto com você aqui, que é Atos 14, 14, porque as pessoas, devido à viagem de Paulo, né, a viagem de Paulo, eles queriam idolatrar Paulo e Barnabé, né? E denominaram Paulo e Barnabé até de deuses, né? Daquela época e daquela região. Então, Paulo logo chama atenção e pede a eles para pararem com aquilo, porque justamente eles tinham total conhecimento de quem era de fato o Deus a quem eles serviam. Então vamos lá, ler mais um texto aqui rapidinho, só para que a gente possa compreender de fato a palavra do Senhor. Então vamos lá, Atos capítulo 14. Vamos ler só aqui do versículo 8 ao versículo 14, né? Aqui a gente sabe que teve um grande acontecimento aqui, né? Porque Paulo, mais Barnabé, onde passava, Deus operava. Então, milagres aconteciam. Então, quando aconteceu esse milagre aqui da cura de um coxo, né? Então, as pessoas quiseram endeusar Paulo, mais Barnabé, né? Idolatrar. E aí Paulo os repreende e chama a atenção. Então, por isso que a gente está falando disso nessa noite, porque em um momento desse, onde muitas pessoas não são muito chegadas à idolatria, e nós que viemos de família idólatras, então a gente precisa tirar isso da nossa vida, da nossa prática, do nosso dia a dia, né, para que isso não venha nos contaminar e nos enfraquecer, ou então enfraquecer as pessoas que estão à nossa volta. Então diz assim a palavra do Senhor. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, né, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Paulo, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque eram estes o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para
junto das portas, touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Então aqui tem mais uma demonstração do conhecimento, da consciência dos grandes homens de Deus. Paulo e Barnabé tinham da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se fosse hoje, na nossa realidade, né, como muitas pessoas buscam ser idolatrados, né? Muitos líderes religiosos querem isso, né? Querem o poder, querem ser chamados de tais, né? Ser denominados de tais. Se acontecesse algo como esse aqui, eles iam, né, ficar radiantes, alegres. Mas a gente vai ver aqui que Paulo, com a sua consciência de crente, né, com a sua consciência do verdadeiro convertido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, com a consciência de saber que toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao único Deus e Pai, né? Ele logo chega aqui e acaba com isso. Epa, para com isso. Nada aqui, meus amigos, eu sou igual, nós somos iguais. Paulo falando dele de Barnabé, nós somos iguais a vocês. Não, nada disso. Nós estamos aqui justamente para isso, para trazer clareza para a mente de vocês que essas coisas vãs são inúteis. O único que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, eles logo chamam a atenção. Então, nós precisamos estar atentos sempre a isso. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, porque isso aqui, né, foi 53 anos depois de Cristo. Nós já estamos há 2000 anos depois de Cristo, mais de 2000 anos depois de Cristo. E essas práticas, em vez em quando, batem na nossa porta. Nós idolatramos o filho, nós idolatramos a esposa, nós idolatramos, né, o marido, nós idolatramos o pai, a mãe, não é? Nós idolatramos o dinheiro. Quantas e quantas pessoas têm problemas com o dinheiro, né? Não gostam nem de contribuir na igreja, tem dificuldade para isso, porque não confia no Deus que deu, no Deus que provê todas as coisas. Então, acha que se doar, se dizimar na igreja, se ofertar na igreja, né, que vão ter problemas porque esse dinheiro vai faltar. E esquecem de agradecer pelo que tem e porque estão devolvendo aquilo que, de fato, é do Senhor. Né? Então, as pessoas, essa idolatria e essa prática de comer comidas sacrificadas, muitas vezes vem entrando em nossa casa, em nossa igreja, e a idolatria, de uma forma tão sutil que nós começamos a praticar e nem percebemos. E muitas vezes essa prática, ela volta à tona, porque aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, Caiu aí o sinal, né, do diácono Ailton, né? O sinal foi do Caiu, foi o sinal do Ailton, não foi, Ailton? É verdade, caiu o sinal dele lá. Então, entra aí, Firmini, vamos cantar um corinho, então, né? Vamos tentar aí, pra gente, que é o sinal do Ailton caiu aí, então não sei o que foi que houve, né, do diácono Ailton. É verdade. Então, vamos ouvir mais um hino de adoração pra gente, então, encerrar. Amém, amém. Graças a Deus, né? Os irmãos estavam acompanhando a administração do diácono, ele estava falando ali, estava dando foco na questão da centralidade do nome de Cristo. Os nossos irmãos apóstolos, eles não tomavam para si
nenhuma glória, nem aceitava que alguém desse isso. Mas o nome do Senhor sempre foi glorificado na vida daqueles que servem ao Senhor. Por isso, nós vamos adorar o Senhor. Está de volta aí, nosso bom, né? Bom, né? Tá chegando aqui. Você concluir aí, você concluir. Pronto, eu vou concluir aqui, é porque eu fiquei bastante preocupado com o meu celular de tocar e acabou tocando de Aline. Aí por isso que caiu a conexão. Mas vamos voltar. Só para encerrar rapidamente, como a gente estava falando, né? Então, todos esses apóstolos do Senhor, eles sabiam e tinham certeza que toda a glória tinha que ser dada ao Senhor Jesus, né? E eles não quiseram nem os títulos e não quiseram que as pessoas os idolatrassem, né? Então, para encerrar a mensagem nessa noite, a gente vai ler o texto de 1 Timóteo 2,5 para encerrar, né? E para que a gente possa, nesse período, por mais difícil que seja, a gente possa ter certeza, né? Quem é que é merecedor, né, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Então, o livro de 1 Timóteo 2,5 vai dizer: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, nessa noite, para encerrar, né, o que Paulo quer orientar a igreja nessa noite, né, que independente do que você esteja passando, por mais dificuldade que você tenha, mas não deixe que essas práticas mundanas, né, entrem na sua casa. As práticas da comida sacrificada, né, a ídolos que muitas vezes nós sabemos de onde está vindo e estamos, né, comendo, idolatrando pessoas, né, idolatrando coisas e tirando o foco de quem verdadeiramente precisa ser adorado e glorificado. Então, nesse momento de quarentena, onde você está em casa, muitas vezes passando por muitas dificuldades em várias áreas, em vários aspectos, você lembre que você tem que buscar na fonte verdadeira e adorar esse único Deus que pode resolver qualquer que seja o seu problema, que é o Senhor Jesus Cristo, o Deus ao qual nós seguimos, o Jesus ao qual nos alcançou na cruz do Calvário, que morreu pelos nossos pecados e por isso que nos derramou sobre nós a sua graça, a única que pode de fato, né, nos dar condição de chegar ao céu, porque não é pelo meu merecimento, não é pelo meu conhecimento, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas sim exclusivamente pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor que foi derramada sobre a minha vida e foi derramada sobre a sua vida. Então, não deixe que nenhuma dificuldade venha tirar esse conhecimento e essa consciência do seu coração e da sua mente, que só o Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas nesse momento, até crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, vivendo com medo, né? E até tendo problemas psicológicos por causa do medo que tem entrado no seu coração, na sua casa, de uma forma tremenda. Então, eu quero dizer para você nessa noite, nesse momento, né, onde muitas pessoas que não são crentes se alegram pelo momento, o momento de festividade junina, né, e que estão decepcionados e tristes porque não vai haver nesse ano, né? Mas eu quero dizer para os crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo e para as pessoas que não são crentes, que estão decepcionadas porque não vai ter essas festividades esses dias, que você confie no Senhor Jesus Cristo, que é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. E para você que é descrente, que acredita que a fonte da sua alegria são essas comidas, são essas coisas e são essas festividades, eu quero te apresentar nessa noite Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E para você ter um contato com Ele, é só crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Crer é acreditar em tudo que o Senhor deixou revelado através da sua palavra para nós. Então, que nessa noite possa ser uma noite de bênção para você, que está nos acompanhando onde quer que seja. E que o Senhor possa te abençoar nessa noite. E que nesse mês, né, onde muito se comemora, onde muito se come, onde muito se idolatra, né, que você possa tirar tudo isso da sua mente e adorar
né? E agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor na maneira de comer e como comer, né? Agradar ao Senhor ao adorar. Adorar o Senhor como único e suficiente Salvador. Muitas e muitas pessoas são importantes e de uma suma importância para o Evangelho. Mas nada nem ninguém pode tirar a glória do Senhor Jesus Cristo. E a glória é dele, para ele e somente para ele. Então, que nessa noite você possa estar com seu coração fortalecido, né? Independente do que você esteja passando, que você possa buscar nessa fonte que tem como te responder, que é o Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Então, eu agradeço nessa noite e estou muito alegre de poder participar com os irmãos e que Deus assim possa nos abençoar. Muito obrigado, Diácono Ailton, né, pela palavra, né, que possamos estar meditando, né, sobre isso, né, e botar Cristo, né? Cristo é que é o centro, né, das nossas vidas, né? A Ele deve ser a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Vamos cantar mais um hino, Firmino? Amém. Vamos cantar mais um hino de louvor aí, ó. Vamos mais um hino de louvor. Amém. Então é isso, como eu estava falando aqui com o Diácono Ailton, a respeito quando a conexão caiu, né? Primeiro a gente louvou a Deus que não foi você que caiu. Quem caiu foi a conexão. Né? Já foi um bom sinal. Mas a gente estava aqui falando aqui justamente o que a gente estava aprendendo dos céus nesta noite através da sua vida, de que o Senhor Todo-Poderoso, os nossos irmãos em Cristo, eles não tomavam essa glória para si. Pelo contrário, sempre remetiam, de fato, de verdade, como a igreja vem fazendo em todo o tempo, a glória ao Senhor. Por isso a gente louva, e não há outro nome acima do nome de Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, criou os céus, criou a terra, tudo ele fez. Por isso que a igreja o tempo todo louva ao Senhor cantando. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. O que ele fez? Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou, somente para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, tudo ele criou para o seu, para o seu, para o seu louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Pronto. Estamos chegando, então, ao final do nosso culto, né? Mais uma vez agradecemos aí a dupla, né? O Diácono Firmino, né, pela disponibilidade, né, de estar aqui conosco hoje, né? O Diácono Ailton, né, pela disponibilidade, né, por trazer a palavra. Enfim, nós louvamos a Deus pelas suas vidas. E agradeço também a todas as famílias, né, que nos acompanham, né? Muita gente, né, que está aí nos acompanhando hoje. Nós louvamos pelas suas vidas. E amanhã nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo, né, sobre bibliologia, né, às 19h30 de amanhã. Né, e a gente conta, então, né, com a presença de todos os amados, todas as famílias, né, nos acompanhando aí, né, no culto de amanhã. E quinta-feira, lá na Gabriela, né, no mesmo horário, né, das 19h30, né, culto lá na Gabriela, e a gente conta aí com a presença de todos, né, que puderem aí na quinta-feira. Então, nós vamos encerrar, né, esse momento, agradecendo a Deus, né, pelo culto de hoje e por esta live. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, né, e para encerrar, vou pedir o pregador mesmo, né, o Ailton, que vai nos despedir, então, esse momento com uma oração. Oremos, então, ao nosso Deus. Jesus.
nós estamos gratos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor permitiu que acontecesse nessa noite para as nossas vidas. Ó Pai, pelos louvores, pela direção, ó Pai, pela mensagem, ó Deus, que possa ter atingido, Senhor Jesus, o meu coração e o coração das pessoas. Que as pessoas e os irmãos, Senhor Jesus, possam ter sido pela palavra do Senhor. Que não venha desviar, Senhor Jesus, o seu foco, né? As pessoas que estão sendo usadas pelo Senhor, que eles também não venham buscar a glória para si, mas que eles possam ter certeza nos seus corações que o Senhor está usando-os para a glória do Senhor. E que toda a glória, toda a honra é dele e para ele. E que as pessoas que estão, ó Pai, também, Senhor Jesus, ouvindo a tua palavra, né, que não possa também desviar o seu foco, ó Senhor Jesus, e buscar outra fonte, ó Pai, para se alimentar. Mas que a fonte possa ser sempre nas nossas vidas, independente da situação, por mais tribulação que venhamos enfrentar, mas que a nossa fonte possa ser sempre o Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, porque Ele é quem pode de fato nos alimentar, e é para Ele e por Ele que nós dedicamos e declaramos todas as honras e todas as glórias, porque sabemos que Ele é o único que é merecedor de tudo isso. Então é nessa noite que nós te agradecemos por tudo e que o Senhor continue a nos abençoar e a nos proteger desse momento de tanta dificuldade que o país e o mundo têm enfrentado. Mas confiamos na proteção e na guarda do Senhor, que será para sempre em nossas vidas, até a sua volta, Senhor, onde o Senhor irá buscar a sua igreja. É isso que nós cremos e acreditamos, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, que Deus abençoe. E amanhã, então, a gente volta aí, né, para o nosso estudo. Deus abençoe. Muito obrigado, então, aos amados irmãos, né, Diácono Ailton, Diácono Firmino. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém.